Olá, pessoal, boa noite. Então, hoje é a nossa terceira aula, né, da nossa disciplina Sistema de Energia Eólica. E o tema da nossa terceira aula é Fundamentos da Energia Eólica. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão do setor elétrico. Vamos ver também um pouco dos principais componentes, né, que constituem a turbina. Também vamos estudar, analisar os parâmetros que são empregados em projetos, né, de sistema de energia eólica. Então, a gente vai analisar todos esses parâmetros, verificar os principais conceitos, né, desses componentes que constituem a turbina. A gente vai fazer uma breve definição aí da questão de turbina versus aerogerador, tá bom? Para que vocês possam entender. Bom, quais são as metas de aprendizagem para essa aula aí, né, de número 3? Então, as nossas principais metas são compreender os fundamentos de um sistema eólico. Novamente, a gente volta para a questão de compreensão desse meu setor elétrico, tá? Entender como é a divisão e dessa divisão tirar algumas conclusões. Descrever as características técnicas das forças dos ventos. Aprender as características técnicas dos tipos de aerogeradores. E aqui eu já faço uma observação. Quando a gente fala a palavra aerogerador, estamos falando de um sistema completo, né? É um sistema ali que integra a parte da conversão da energia do vento em eletricidade. Agora, quando eu falo de turbina, eu estou falando de parte desse meu sistema, tá bom? Então, a gente vai aprender as principais características técnicas do tipo de aerogeradores. Então, a gente vai voltar em alguns conceitos que foram mencionados lá na nossa aula 1, então a gente vai defini-los. Identificar como e quando aplicar determinados sistemas eólicos. Então, a gente vai falar muito da questão do planejamento, vamos falar de algumas funções de distribuição que nos auxiliam na questão de escolher o principal contexto histórico, ou os principais parâmetros, né, para estudar, por exemplo, o histórico do vento, para fazer esse planejamento eficiente de um sistema eólico. Também vamos estudar o reconhecimento dos diferentes tipos de aerogeradores, entender também a importância da avaliação e medição para planejamento de um sistema eólico, e, por último, né, compreender os dados técnicos necessários para a utilização do vento para a geração de eletricidade com maior eficiência técnica. Então, aqui a gente vai ter alguns parâmetros, ou, né, normalmente a gente também chama de informações técnicas, que são necessárias para a gente conseguir entender ali a parte da utilização do vento, tá bom? Bom, então, só fazendo uma pequena revisão daquilo que a gente estudou, analisou, tanto na nossa aula 1, como também na nossa aula 2. Então, a gente tem que lembrar que a energia eólica é produzida através da captação dos ventos, então, através de turbinas e geradores. Então, a gente vai estudar um pouquinho hoje a questão das turbinas, tá? Vamos ver a função aí também dos geradores. O movimento das pás vai ser transferido para o rotor. Essa rotação, ela é transmitida a um eixo. Em turbinas, né, com caixa de multiplicação, vai ter uma imagem no finalzinho da nossa aula que a gente vai conseguir visualizar essa caixa de multiplicação, tá? A rotação do eixo, ela é aumentada para níveis compatíveis com o gerador, e algumas turbinas modernas usam geradores de velocidade direta. E a rotação do eixo vai acionar o gerador, tá bom? Dessa forma, a energia cinética do vento, né, transforma aí, né, em energia elétrica, permite, então, uma conexão com a rede ou uso de sistemas isolados, como foi mencionado na nossa aula 1. Aí, só uma observação. A gente tem a participação dos transformadores, né, que eleva a atenção para níveis compatíveis com a nossa rede. E, a partir disso, então, essa energia ela é distribuída para os consumidores. Então, isso daqui é basicamente aí um passo a passo da questão da energia eólica de forma bem resumida, tá bom? Bom, como eu comentei com vocês anteriormente naquelas metas, né, de conhecimento, a gente precisa relembrar a questão da estrutura do setor elétrico brasileiro. Então, o setor elétrico no Brasil compreende atividades como? Então, a gente precisa falar de geração, a gente precisa falar de transmissão, e já foi mencionado nas aulas anteriores, principalmente com a questão do SIN, que é o Sistema Interligado Nacional,
e que a gente vai precisar novamente comentar sobre a sua importância. Além disso, o setor elétrico no Brasil também compreende, né, atividade como, por exemplo, a distribuição. Compreende também a atividade como a comercialização, importação e exportação de energia elétrica. Essa questão de geração, transmissão, distribuição, comercialização, importação e exportação, a gente chama tudo isso, né, de um arcabouço regulatório do setor elétrico, tá? Só fazendo uma observação. A maior parte do nosso país está conectada naquilo que a gente denomina como sendo o Sistema Interligado Nacional, o SIN. Então, fazendo essa observação, né? O SIN, ele vai permitir esse intercâmbio de energia entre diferentes regiões. O SIN, ele é coordenado, né, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, como eu coloquei, deixei essa observação para vocês, que é o ONS, tá? Que é esse SIN? É o Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, né, que atende a quase todo o território brasileiro, né? Então, só uma observação, a região norte, em parte, ainda não está totalmente integrada. Quando eu falo ainda não está totalmente integrada, eu estou falando dos sistemas isolados, tá? Mas ela passa por um processo de interligação, só que essa questão desse processo de interligação é gradual, ok? Bom, aqui, só retirando essa fala aí do livro base da disciplina de vocês, falando sobre a questão do marco regulatório. O marco regulatório é um conceito que aparece bastante dentro de sistemas de energia eólica, tá? Então, as características climáticas, a grande extensão territorial do Brasil, a diversidade, as diferentes localizações geográficas, das fontes de geração de energia elétrica disponíveis no território, bem como a crescente aceleração na demanda, emprestam a essa indústria particularidades que a distingue das demais indústrias de energia elétrica no mundo. Então, as relações negociais, né, que a gente fala entre os diversos agentes do mercado, são aí regidas por leis, como a gente comentou lá na nossa aula 1, decretos, regulamentos e convenções, bem como outros dispositivos que, emanados das instituições setoriais, formam aquilo que a gente chama de marco regulatório, tá bom? Mas algumas observações a respeito desse meu sistema interligado nacional. Então, o SIN, ele interliga as usinas geradores, né, e os consumidores por meio de uma ampla, né, a gente fala de uma extensa rede de transmissão e distribuição. Qual foi o objetivo aí da criação desse sistema interligado nacional? Então, basicamente, o SIN, normalmente a gente, né, afirma que ele foi criado para otimizar a gestão operacional dessa minha geração de energia. Dessa forma, ele vai integrar fontes, né, diferentes fontes ou diversas fontes de energia, para que então a gente consiga garantir maior segurança e uma maior eficiência, tá bom? Bom, quais são as principais motivações quando a gente fala dessa integração para buscar essa maior segurança e eficiência? Então, o SIN, ele foi desenvolvido para equilibrar essa relação consumo-geração de eletricidade e em regiões, né, com alta demanda e pouca geração, o sistema possibilita esse transporte de energia das áreas excedentes para suprir toda a necessidade. Lembrando, tá? Isso aqui é bem importante. Deve respeitar os limites técnicos e regulatórios da transmissão de energia entre as regiões. Bom, então, de uma forma mais completa, o que seria esse sistema interligado nacional, né? Que são essas redes aí de transmissão que cortam o nosso país. Então, para viabilizar a integração do sistema, foi necessária a construção de milhares de quilômetros de linhas de transmissão, o que, como se vê, implicou vultosos investimentos, perdas técnicas e necessidades de investimento em controle e redundância para garantir a segurança do sistema elétrico interligado. Foi a partir da década de 60, com a criação do Ministério de Minas e Energia e o início do agrupamento das empresas, bem como o surgimento da Eletrobras, que se criou o grupo coordenador, né, para a operação interligada, que mais tarde vem a se, né, transformar naquilo que a gente denomina como sendo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, a ONS, que é o órgão responsável pela operação interligada do sistema elétrico brasileiro, ok? Bom,
Para a gente fechar essa parte aí da estrutura do setor elétrico, a gente tem que lembrar dessa dependência, né, da hidroeletricidade. Então, devido às condições geográficas e climáticas, a gente já estudou isso, né, que o Brasil ele tem um grande potencial para hidroeletricidade. Então, a matriz energética ela é altamente dependente da geração hidrelétrica. Essa dependência vai impactar, então, por exemplo, o custo da energia elétrica e também vai impactar a questão da segurança energética. Por quê? Porque isso daí vai estar atrelado àquilo que a gente chama, aquilo que a gente já estudou como sendo o regime hidrológico, tá? Dessa forma, a gente tem, né, os incentivos, né, para a questão do crescimento de outras fontes de energia, como é o caso da eólica, solar e assim por diante. Então, só para que vocês possam entender, nos últimos anos, né, a gente tem lá a geração termoelétrica a gás natural e óleo tem crescido devido a quais impulsionadores? Então, dificuldades no licenciamento ambiental para a questão das hidrelétricas, problemas na integração de novas usinas às linhas de transmissão. Então, isso acaba sendo o impulsionador para o crescimento de outras fontes de energia. Utilizando esse mesmo contexto, a gente tem que analisar a questão dos incentivos às energias renováveis. Então, a gente tem lá o programa de incentivo às fontes alternativas, né? Que vai impulsionar a geração de energia eólica, o uso de biomassa, a expansão também de pequenas centrais hidrelétricas. Então, só para vocês terem uma noção, estima-se, tá? Que em 3 anos a geração eólica aumente mais de 20 vezes. A partir disso, né, com esse programa de incentivo a fontes alternativas, a gente fala então que a gente tem essa crescente, né, na questão da diversificação da matriz energética. Então, isso a gente também acaba nomeando como sendo esses impulsionadores, tá? Ou também chamado de drivers. Só um exemplo que foi retirado do livro base da disciplina de vocês. Seguinte, o Brasil possui uso intensivo de chuveiros elétricos. Dessa forma, isso acaba, né, auxiliando ali, ou até mesmo aumentando a demanda por eletricidade. Dessa maneira, o aquecimento solar de água pode reduzir esse consumo e ser uma solução eficiente. Então, o incentivo a fontes alternativas contribui para aquilo que a gente chama de matriz energética mais diversificada e sustentável. Tá bom? Então, isso só foi um exemplo aí para que vocês possam entender esses incentivos àquilo que a gente chama de matriz diversificada e sustentável, pensando naquele contexto de descarbonização. Bom, só fazendo mais uma observação com aquilo que a gente fala do grande potencial hidrelétrico no Brasil. Então, se de um lado ajudou o país a ter uma energia mais limpa e barata, do outro, né, trouxe a esse meu sistema 4 inseguranças. Então, a primeira insegurança, necessidade de grandes volumes de investimento na construção da infraestrutura de transmissão da energia elétrica. Segundo, perdas técnicas em função da necessidade de transformações de tensão e de transmissão por longas distâncias. O terceiro, dependência energética das condições hídricas dos meus sistemas interligados. Quarto, complexo, né, arcabouço regulatório condizente com a complexidade da expansão e operação do meu sistema, que é baseado, então, em uma variável estocástica, né, como a questão da hidrologia, como discutido anteriormente, ok? Resumindo, para a gente fechar essa parte de setor elétrico, então, observa-se a necessidade do desenvolvimento com maior intensidade para novas fontes de geração de energia elétrica, então, como o caso, biomassa, eólica, solar, fotovoltaica, tornando dessa forma um sistema menos dependente, né, e vulnerável de hidroeletricidade, ok? Bom, aqui eu coloquei 2 questões, só para que a gente então possa fazer a parte de fixação de conceitos, tá? Questões essas também que vocês conseguem localizar no livro da disciplina de vocês. Então, vamos lá. Os fatores impulsionadores são a base para quaisquer tomadas de decisão, as quais são cruciais para o avanço do desenvolvimento de um sistema energético. O mundo vem mudando de forma acelerada em relação ao consumo de combustíveis fósseis, que é aquilo que a gente chama, então, do contexto de descarbonização, tá?
que estão causando alterações climáticas por uma mudança mais limpa e renovável. O tratamento para formas de energia renovável é fundamental para que o mundo atinja, então, as metas climáticas acordadas. Então, por exemplo, a gente lembra lá do Acordo de Paris. Nesse sentido, os drivers para uma análise quantitativa precisam convergir para que se possa ocorrer uma transformação energética para as futuras projeções. Assinale a alternativa que descreve os drivers, né, aquilo que a gente chama também como sendo os impulsionadores dessa transformação. Item A, redução das emissões de hidrogênio. Se a gente fala de hidrogênio verde, eu estou falando de algo sustentável, tá? Então, portanto, aqui a gente já tem um erro, tá? Outra observação, quando eu falo de acesso parcial à energia em relação aos impulsionadores, a gente tem que falar de, basicamente, acesso total à energia, ok? Item B, então A gente já observou, né, que está incorreto. B, redução das emissões de hidrocarbonetos, impacto ínfimo, porém menor ganho socioeconômico, né? Aqui a gente então observa, né, as seguintes palavras, impacto ínfimo. Então, a gente tem um impacto alto quando a gente tem essa transformação. Menor ganho socioeconômico, quando a gente, né, observa a questão desses impulsionadores, eu tenho que falar do maior ganho econômico. Eu estou falando de novos mercados, novas oportunidades, portanto, também está incorreta. Alternativa C, redução das emissões de carbono, ok? Impacto, né, reduzido, ok? Maior ganho, né, econômico, impacto reduzido, porque eu estou falando de redução das emissões de carbono, então, ok. Maior ganho econômico, sim, porque eu estou falando de gerar novos mercados, novas oportunidades. Melhoria da segurança energética, sim. Acesso total a essa energia, também, porque eu estou falando de uma maior escala de produção, portanto, né, a gente também vai ter ali a questão da queda do custo dessa energia. Então, por isso que ele acaba colocando também na alternativa C, criação de empregos e queda dos custos de energia. Então, a alternativa C está correta. Alternativa D, redução das emissões de carbono, impacto alto, menor ganho socioeconômico, mais uma vez, né, um impacto alto não, um impacto reduzido, menor ganho socioeconômico não, a gente tem que falar, né, basicamente de um maior ganho econômico, então a D está incorreta. E por último, a alternativa E, quando eu falo de redução das emissões de hidrogênio, quando eu falo de hidrogênio verde, eu estou falando de algo, né, basicamente aí, hidrogênio verde é algo sustentável, tá? Então, por isso, essa alternativa E aqui também estaria incorreta. Portanto, a alternativa C seria a resposta correta, tá bom? Por último, para a gente fechar essa parte, segunda questão. Com exceção da região norte do Brasil, que está em processo de estruturação energética atualmente, as demais regiões são eletricamente conectadas entre si. Dessa forma, as usinas e os consumidores estão conectados em um grande sistema de energia elétrica nacional. Esse sistema foi motivado pela importância de gerar eletricidade em um determinado local e abastecer o fornecimento de energia elétrica em outro. Considerando que objetivos desse sistema são ser capaz de produzir energia elétrica em outras áreas e transportar para a necessidade de demanda, respeitando os limites técnicos e normativos de transmissão entre as várias regiões, qual é o nome, né? Desse sistema. Então, a gente já viu anteriormente que o nome desse sistema, né, trata-se aí, portanto, do Sistema Interligado Nacional, portanto, alternativa A, ok? Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho das questões dos parâmetros quando a gente olha para um planejamento de um sistema de energia eólica, tá? Então, critérios como força, velocidade dos ventos, tipos de componentes para a projeção de um sistema eólico não são só importantes para a elaboração de um projeto, mas sim determinantes, tá? Fundamentais para que sejam utilizados os fenômenos da natureza de forma eficaz. E isso vai impactar o mínimo possível na questão da fauna e flora local, na implementação de parques eólicos. Portanto, isso é bem importante, projetar uma torre, turbina, aerogerador e até mesmo o tipo de pá que deve ser utilizado é um critério decisivo para que a força dos ventos gere o máximo possível de eletricidade. Então, para que a gente consiga buscar a eficiência, a gente vai ter que olhar para todos esses parâmetros. Então, vamos lá.
Segundo a nossa literatura, a gente tem que a energia eólica é derivada das forças do vento e é independente da sua aplicação, tá? Então, a gente já estudou na aula de número 2 diversas aplicações quando a gente fala da energia eólica. Então, lá no bombeamento de água, na questão dos moinhos, né? Na questão, então, da geração de eletricidade. Qual vai ser, né? Ou quais são as vantagens do sistema eólico para a geração de energia elétrica? A gente também já analisou que é sem emissão de gases de efeito estufa, o uso, né, eficiente do terreno. Por quê? Porque não vai comprometer toda a área onde vai ser instalado, baixo custo de geração de eletricidade, tá? E aqui eu deixei uma outra observação para vocês, que é o seguinte: diante do fator trazido, né, de todos aqueles parâmetros a serem analisados, o conhecimento técnico de como planejar um sistema sustentável, mais especificamente, né, do tipo eólico aí, torna-se indispensável para a evolução e credibilidade da implementação aí daquilo que a gente chama dos parques geradores de eletricidade por meio das forças, né, dos ventos, tá? Então, novamente, a importância de como planejar, né, ou de como conhecer todos os parâmetros desse planejamento. Aqui a gente também tem uma fala da nossa literatura, que é o seguinte: a utilização da energia eólica é uma alternativa para a geração de energia por meio de uma fonte limpa. Por outro lado, as energias renováveis são fortemente susceptíveis, né, à variabilidade climática. Comentamos tanto na aula 1 como na aula 2. Portanto, a velocidade dos ventos pode sofrer alterações em virtude das mudanças no clima. O planejamento energético deve, então, levar em consideração a influência que o cenário climático futuro causará na produção energética renovável. Então, novamente, a importância desse planejamento. Bom, como que é a questão da avaliação do recurso eólico e a estimativa dessa produção de energia? Então, a gente vai estudar um pouquinho dessa parte. Então, a avaliação do recurso eólico e a previsão, tá, da produção anual, por exemplo, de energia elétrica, envolve diversas etapas que incluem alguns parâmetros, né, ou aquilo que a gente também chama como sendo incertezas associadas. Quais são as principais fontes de incerteza? Então, a gente tem aqui, trazendo para o nosso contexto, sistema de energia eólico. Então, as fontes de incerteza são medição do vento, extrapolação vertical, análise estatística dos dados aí, né, de medição, modelos computacionais de fluxo de vento, curvas de potência do meu aerogerador, tá? Além dessas fontes aqui de incerteza, que eu acabei de mencionar para vocês, é importante também a gente considerar as perdas que estão relacionadas no sistema de transporte dessa minha energia gerada, ok? Bom, segundo a nossa literatura, a gente tem que a energia cinética de uma massa de ar em movimento, se a gente for relembrar da formulação, com uma velocidade v, é expressa da seguinte forma. Então, a energia cinética é meio da massa do ar, né, em movimento, vezes a velocidade do vento ao quadrado, ok? A partir da equação 1, a gente consegue aí pensar, né, analisar a equação referente à potência disponível, né, contida no vento. Então, a potência disponível vai ser fornecida como sendo meio da minha densidade do ar, multiplicado aí pela minha área de seção transversal de um tubo de corrente pelo qual ali, né, o vento vai escoar a uma certa velocidade. Lembrando que essa velocidade aqui é o cubo, tá bom? Já aquilo que a gente chama de densidade de potência, nada mais é do que a relação, a razão, tá? Da potência eólica disponível, que a gente acabou de mencionar, e em relação, né, à minha área de seção transversal, ok? Características de uma turbina eólica. Então, aqui a gente vai conhecer algumas características fundamentais quando a gente fala da turbina, tá? Então, uma turbina eólica, segundo aqui, só uma observação, essas referências são as referências do livro da disciplina, tá bom? Então, uma turbina eólica é um sistema que vai converter a energia cinética do vento em energia elétrica, como a gente comentou lá no comecinho da nossa aula de hoje. No entanto, apenas, né, uma parte da potência disponível no vento, que é aquela fórmula que a gente acabou de mencionar, vai ser aproveitada pela turbina.
Então, a gente tem um parâmetro que é denominado como sendo o coeficiente de potência. O que seria esse CP, o coeficiente de potência? Vai ser a fração de energia eólica que é capturada pelas pás do rotor, representando dessa forma aquilo que a gente denomina como sendo o rendimento aerodinâmico do meu sistema. Então, um valor máximo, né, de energia extraída do vento ou, né, desse coeficiente de potência foi determinado pelo físico, né, o Betts, que analisou um conjunto de pás em um tubo de corrente, e essas velocidades são classificadas como sendo. Então, eu coloquei aqui para vocês. V1, velocidade do vento antes ali das pás. V2 é a velocidade do vento no nível das pás. V3 vai ser a velocidade do vento, né, após passar pelas pás. Então, aqui a gente tem essa potência, a formulação, né, da potência retirada do vento, que vai ser apresentada para a gente como sendo o meio do fluxo, né, de massa de ar, vezes V1 ao quadrado menos V3 ao quadrado. Só lembrando aí que V1 é a velocidade do vento anterior às pás e o V3, essa velocidade após deixar as pás, tá? Enquanto que a potência apresentada na equação 4, ela também aí pode ser expressa em termos da massa do ar em movimento, vezes essa velocidade do vento, como apresentada na equação de número 5, ok? Bom, só fazendo outras observações referente à questão do coeficiente de potência nas turbinas. Então, para turbinas eólicas modernas, tá, os valores máximos do coeficiente de potência geralmente fica em torno aí de 50%. Aí depois eu vou fazer mais algumas observações. Então, só para que vocês possam entender. Esse CP, então, esse coeficiente de potência, vai ser uma função da velocidade específica, lambda, né? Que vai ser expressa aí, né? Como sendo a razão entre a velocidade de rotação da ponta ali da pá, dividido, né, pela velocidade do vento, como vocês conseguem observar aqui no slide. Então, algumas observações referentes a esse coeficiente de potência. Então, esse coeficiente de potência nada mais é do que uma medida dessa minha eficiência com que essa minha turbina converte essa energia cinética do vento em energia mecânica e depois em elétrica. Então, a gente pode definir de uma forma matemática como sendo a potência extraída dividido pela potência do vento. Essa potência extraída aí, basicamente, é a potência útil gerada pela turbina, e a potência do vento, como a gente analisou anteriormente, vai ser a meio, né, da densidade do ar, vezes essa minha área aí varrida pelas pás da turbina, multiplicado pela velocidade do vento, lembrando que essa velocidade é o acúmulo, tá bom? Quando a gente também discute da questão do coeficiente de potência, a gente tem que lembrar desse limite teórico, que a gente chama de limite de Betts, tá? O máximo CP, o máximo coeficiente de potência possível é 0,593 ou 59,3%, conhecido como limite de Betts. Então, isso significa, né, que nenhuma turbina pode extrair mais do que 59,3% da energia total do vento, que passa ali por aquilo que a gente denomina como sendo a área de varredura, tá bom? Bom, precisamos também conhecer um pouquinho sobre a questão da velocidade da ponta ali, né, da pá. Então, normalmente essa velocidade varia entre 50 e 150 metros por segundo, sendo um parâmetro crucial no dimensionamento da pá no projeto da minha turbina. Então, por isso que é importante a gente conhecer essa característica. Outra observação, existe uma relação entre o número de lâminas, né, número de pás e a velocidade do rotor. Então, o número de pás influencia a velocidade do rotor. Como que ele vai influenciar? Quanto menor esse número de lâminas, maior será a rotação do rotor. Tá? Depois a gente vai estudar isso aqui com um pouquinho mais de calma, ok? Temos também um outro parâmetro que a gente denomina como sendo a velocidade específica e solidez. Essa velocidade específica, ela está totalmente relacionada à solidez, que nada mais é que a proporção entre a área total das lâminas, das pás, e a área percorrida
por elas. Então, é essa relação, tá bom? Bom, o que a gente precisa saber quando, né, se fala de avaliação da produção de energia elétrica? Então, o primeiro passo na criação de um projeto de geração de eletricidade a partir de um sistema eólico é realizar uma avaliação preliminar da produção de energia no local escolhido. Então, isso inclui, entre outros aspectos, a gente analisar a questão da viabilidade econômica. Então, falar de viabilidade econômica dentro desse planejamento é falar de curva base de potência gerada, como eu coloquei aqui para vocês nos slides. Então, o que seria essa curva base da potência gerada? Um fator essencial é a definição da curva base da potência gerada pela turbina eólica, que é classificada conforme a velocidade do vento. Essa informação, essa curva, vai ser fornecida pelo fabricante da turbina, ok? Então, a curva de potência da turbina eólica, né, é definida com base em alguns critérios. Quais são esses critérios? Então, o primeiro é a velocidade de entrada do vento. O segundo critério, velocidade nominal do vento. E o terceiro critério, velocidade de corte do vento. Então, vamos entender cada um aí. Velocidade de entrada do vento nada mais é que a velocidade mínima do vento necessária, né, para que a turbina aí inicie aquilo que a gente chama de geração de energia elétrica, tá bom? Só uma observação. Aqui no slide, eu coloquei também a seguinte definição. Velocidade de entrada do vento na altura do eixo central, cubo. Tem uma imagem, né, logo após todos esses parâmetros, que vocês vão conseguir visualizar a questão aí desse eixo central do cubo, tá bom? A partir da qual a turbina inicia a geração de energia elétrica. Resumindo, velocidade mínima do vento necessária para a turbina iniciar essa geração. Segundo critério, velocidade nominal do vento. Nada mais é que a velocidade, né, no qual a turbina atinge sua potência máxima ou nominal. Ou de uma outra forma, como que eu posso definir essa velocidade nominal do vento? É a velocidade do vento na altura do eixo central, cubo, a partir da qual a turbina fornece o potencial nominal de potência, tá? Resumindo, é a velocidade ali na qual ela atinge sua potência máxima ou nominal. Já a velocidade, né, de corte do vento é a velocidade do vento na altura do eixo central cubo, a partir do qual essa minha turbina vai ser desligada automaticamente, por exemplo, por questões de segurança desse meu sistema, tá ok? Só uma exemplificação, né, de como a gente utilizaria todos esses parâmetros de velocidade. Então, por exemplo, a turbina eólica começa a gerar energia a partir da velocidade de entrada de 3,5 metros por segundo. Então, se a gente lembrar, velocidade de entrada é a velocidade mínima. Atinge a potência nominal a 12 metros por segundo e se desliga, que é essa velocidade de corte, né, por segurança acima de 25 metros por segundo. Então, só para que vocês possam entender a utilização aí dessas três terminologias de velocidade, tá bom? Bom, quando a gente fala de estimativa de produção de eletricidade, a gente também tem que falar da questão da análise gráfica, isso é importante. Então, o segundo passo na estimativa da produção de eletricidade é a análise de relatórios gráficos. Então, vai aparecer a questão de histogramas. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre eles. Então, é a parte dos histogramas ou, né, diagramas de frequência que vão, né, caracterizar essas variações de velocidade do vento ali no local escolhido. Então, quais são as considerações que eu tenho que fazer para a produção estimada? Então, com base naquelas curvas de potência que a gente, né, definiu anteriormente do meu gerador eólico, a ser utilizado num determinado projeto e na análise estatística da distribuição do vento naquele local definido, é possível estimar aquilo que a gente, né, fala como sendo a produção de energia elétrica. Como que seria essa produção de energia elétrica? É um somatório da frequência relativa de cada classe, multiplicado pela potência aqui, né, fornecida pela curva de potência da instalação, multiplicado pelo total do período analisado para aquela avaliação. Então, isso a gente define como sendo a produção de energia elétrica, tá? Só uma observação.
a gente tem que tomar um certo cuidado com a questão da precisão das medições de velocidade do vento, né, que são apresentadas em relatórios. Isso é de extrema importância dentro dessa busca por essa eficiência, desse planejamento desse meu projeto, ok? Bom, como que eu consigo essa precisão nas medições de velocidade do vento? Então, a precisão nas medições de velocidade do vento, apresentada nos relatórios, como eu comentei com vocês, é crucial e de grande importância para o sucesso de um projeto de geração de energia elétrica em sistemas eólicos. Então, outro fator essencial é o período em que as medições aí foram realizadas. Portanto, a gente afirma que essa confiabilidade dos dados em relatórios, né, de histograma, aí eu até coloquei a definição para vocês, o que seria esse histograma. Nada mais é do que gráficos, né, de barras que representam a distribuição de frequência de um determinado conjunto de informação, tá? Então, a confiabilidade dos dados, né, em relatórios de histograma é maior, né, quando o tempo de medição ele é mais longo, ele é mais extenso, tá? Normalmente, é recomendado que as medições de variação da velocidade do vento sejam feitas ao longo de um ano, tá? Abrangendo, então, as diferentes estações do ano, para que esse relatório, ele realmente, né, fique aí completo. Então, quanto maior a exatidão estatística nos relatórios, maior será, portanto, a probabilidade do sucesso desse meu empreendimento e do rendimento esperado. Então, uma técnica, né, que a gente fala que é eficaz para aprimorar essa precisão dos estudos é o uso de redes neurais artificiais. Então, é a inclusão da inteligência artificial neste contexto, tá? As redes neurais artificiais, elas vão aí auxiliam, né, na otimização das análises dos dados de vento, ok? Bom, em relação à questão do histograma de velocidade do vento, então, um relatório de histograma de velocidade do vento, ele pode ser representado por uma função de distribuição de frequência amplamente, né, empregada na análise de sistemas eólicos, que é aquilo que a gente chama de função de Rayleigh, tá? Essa função, normalmente, ela é utilizada, então, para modelar a distribuição da velocidade do vento em locais e situações onde a direção do vento ela é aleatória, tá bom? Então, se vocês observarem as formulações matemáticas, vai aparecer um V', então só uma observação. Esse V' é a velocidade média do vento, tá ok? Quais são as vantagens dessa distribuição e o porquê se utiliza, né? Uma das principais vantagens dessa distribuição vai ser essa necessidade de apenas um parâmetro para definição, o que torna bastante útil em locais, né? Por exemplo, quando a gente tem ali uma série histórica de valores médios de velocidade do vento, facilitando dessa forma a análise dos relatórios para estimar essa produção de energia elétrica nesses sistemas, tá? Só uma outra observação, a gente também tem uma outra distribuição, que é a distribuição de Weibull, tá? É uma distribuição também de probabilidade muito utilizada para a questão de modelar a velocidade do vento. Ela é mais flexível que a distribuição anterior, tá? E ela pode se adaptar, até deixei a observação aqui para vocês, a diferentes formas de dados observados em medições reais. Então, quando a gente busca aí dados com uma maior precisão, uma análise mais detalhada, esse tipo de distribuição aqui é mais empregado, tá bom? Bom, os cálculos de produção de eletricidade são frequentemente destacados pelos fabricantes das turbinas eólicas, que utilizam essa distribuição de Rayleigh, né, para modelar a variabilidade da velocidade do vento, tá? Só uma outra observação quanto à questão da adaptação ao regime de ventos europeu. Então, muitos fabricantes afirmam que seus equipamentos eles se adaptam bem ao regime de ventos, né, europeu, que é a região onde a maioria ali dos fabricantes está localizada, ok? Bom, quando a gente fala das instalações eólicas para geração de energia elétrica, para a gente então poder encerrar aí a nossa aula número 13. Então, as instalações dos sistemas eólicos são compostos, né? São compostas por diferentes partes componentes. Então, a gente chama de partes componentes
com as suas respectivas definições. Quais são as partes componentes daquilo que a gente chama de instalação eólica para a questão da geração dessa minha energia? Então, eu tenho lá as pás, né? Então, conjunto de pás, geralmente igual a 3, depois a gente vai estudar todas essas modificações, tá? Do número de pás. Só uma observação, quando eu falo rotor, pensando nessa parte componente, eu estou falando das pás juntamente com um cubo, como eu vou explicar para vocês, mostrar na imagem a seguir, tá bom? Então, essas pás, elas devem ser leves, resistentes e com um bom rendimento aerodinâmico. Normalmente tem um formato retangular ou trapezoidal, tá? Esse último aqui vai ser mais utilizado em unidade quando a gente trabalha com médio e grande porte. Só uma questão de característica mesmo. Comprimento variam de 0,4 metros para unidade de 100 watts a 52 metros para unidade de 4,5 megawatts, tá? Material composto em sua maioria aí por epóxi poliéster, tá? Reforçado com fibra aí de vidro. O cubo ele tem a função de conectar as pás e transmitir as forças e vibrações para o eixo do rotor. O eixo do rotor, né, em unidades eólicas sem engrenagens, né, o eixo do rotor é o próprio eixo do gerador elétrico, tá? Caixa de engrenagens. Então, as caixas de engrenagens, elas vão aí, né, conectar a baixa rotação das pás à alta rotação, né, porque essa alta rotação vai ser necessária para esse meu gerador elétrico, tá? Por último, gerador elétrico. Então, o gerador elétrico ele vai ser responsável, portanto, pela geração de eletricidade. Em unidades de média e grande potência, utilizam-se máquinas de indução ou máquinas síncronas. Para unidades de pequena potência, são utilizadas máquinas síncronas, né, com excitação via ímãs permanentes. Na nossa próxima aula, a gente vai definir um pouquinho melhor essa questão dos tipos de máquinas. Tá? Temos também a unidade de controle. A unidade de controle, ela aciona o deslocamento aí angular das pás e vai monitorar a direção do vento na nacelle. Aí só uma observação, essa nacelle vai ser a carcaça localizada no topo da torre de uma turbina eólica, que vai abrigar os principais componentes mecânicos e elétricos. Temos também a questão dos circuitos eletrônicos, né? Os circuitos eletrônicos garantem aí o desacoplamento elétrico entre o gerador e a rede, que, né, a partir da utilização de circuitos retificadores e inversores, devido à operação de velocidade variável das minhas turbinas. Torre. A torre vai servir como mais uma sustentação dessa nacelle, que contém a caixa de engrenagem e o gerador elétrico. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa imagem para, né, ficar um pouquinho mais visual para vocês entenderem. Então, a gente tem as pás, a gente tem essa nacelle que compreende o gerador elétrico, compreende o multiplicador de velocidade, compreende o sistema de freio a disco. A gente também tem ali esses sensores de vento que mede a velocidade e a direção do vento. Só uma observação, o multiplicador de velocidade, né, normalmente ele é utilizado, então, para alcançar maiores taxas de velocidade, como comentado anteriormente. Temos também aqui a função dessa nacelle, dessa carcaça aqui, né, ou seja, ela gira em torno do eixo da torre para procurar né, a melhor posição do vento. Temos também aqui a questão da torre de sustentação. Normalmente ela é feita de concreto ou aço, né? Para que então possa ter um espaço ali para subir, para realizar algumas manutenções nessa nacelle, tá? Temos a questão da UC, que é a unidade de controle ou sistema de controle, onde ali a gente trabalha com os tópicos, né, do histórico do vento, tá bom? Bom, na nossa próxima aula a gente vai comentar aí as questões, né, de outros parâmetros importantes para esse planejamento e falar mais a fundo das questões dos aerogeradores e das classificações dessas turbinas, ok? Bom, tenham a todos uma boa noite. Finalizamos a aula de hoje, então já vou encerrar a gravação, certo? Muito obrigada, professora. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tá? Boa noite.